no Monsef, Vasco da Gama? No Vasco, hoje o time se reapresentando, né? O elenco se reapresentando depois da folga de ontem. E eu volto a chamar a atenção para alguns pontos ao longo dessa semana, já que o Vasco só joga domingo contra o Cruzeiro, né? Cruzeiro do Fernando Diniz. Bom, primeiro, Jair, né? Se o Jair vai se integrar ao elenco ao longo dessa semana. Ele vinha treinando com o grupo antes do fim de semana, em algumas atividades, né? Tendo aí essa recuperação gradual do problema no joelho. Então vamos ver se o Jair vai ser esse retorno interno, esse reforço interno do Vasco, se ele vai se integrar 100% e ficar à disposição, né? O Paulinho talvez comece algumas atividades com o grupo, vamos acompanhar também. Sobre Coutinho e Payet, a gente também vai acompanhar se o Coutinho vai dar aí algum indício, né, de ganhar titularidade nesse time do Vasco. Hoje só a representação, tá? O elenco ontem folgou, não teve nada em campo ontem no CT do Vasco. Enquanto o Coutinho vem em evolução da parte física, o Payet preocupa, né? O Payet não vem rendendo no Vasco nesse momento. Então a gente tem que acompanhar também essa situação. Tá certo, adversário difícil, Cruzeiro, né? Vem realmente numa pegada interessante aí no Campeonato Brasileiro. E fica essa interrogação, porque a gente falava, Felipe Coutinho até agora não disse que veio, já tá começando a dizer, né? Já tem um gol, teve uma boa atuação, né? Quando entrou agora nessa partida contra o Palmeiras, deu um rabisco ali que eu vou te falar, foi brincadeira. E o Payet, num contraponto, acaba não entregando o que a gente espera dele, né, Gabriel? É uma pena que eles não tenham se encontrado assim numa fase mais alta, né, de desempenho dos dois lados. O Coutinho, ele tá pegando embalo, o Payet parece que tá numa fase ruim tecnicamente, fisicamente se arrastando dentro de campo. E aí vai ser a escolha natural, né? Entra o Coutinho na equipe, não tem jeito, não tem muito ponto de fugir. O Felipe Coutinho, ele tá num crescimento e é o jogador que chegou pra subir a qualidade do Vasco. Se ele pegar a parte física como ele tá pegando, ganhando confiança como ele ganhou depois do gol contra o Flamengo, naturalmente ele vai ser o cara titular dessa equipe. Pelo que o Vasco mostrou contra o Palmeiras, teve aquele lance polêmico lá do pênalti não marcado, muita gente reclamando. Esse jogo contra o Cruzeiro, o jogo é fora. É fora. Favoritismo. Eu acho que é um jogo bem equilibrado, cara, mas assim, o Cruzeiro tem um time um pouco mais técnico, o Vasco é um time também ajustado. O Cruzeiro tá passando por uma troca de comando, né? Tá chegando o Fernando Diniz. Acho que é um jogo equilibrado. Talvez por jogar em casa, o Cruzeiro levemente favorito. Aproveitar então pra gente dar uma olhada no elenco do Vasco, porque a gente teve recentemente as estreias do Jean Davi e no último domingo do suíço Maxime Domingues. E aí com isso o Vasco, com um levantamento até interessante do Papo na Colina, o Vasco já usou esse ano 37 jogadores nesse Campeonato Brasileiro. 37 atletas. Quem mais atuou foi o Léo Jardim, em todos os jogos, 26 partidas. O Paulo Henrique, lateral direito, ficou de fora só de ou seja, ele tem 25 atuações. Maicon e Verratti ficaram de fora em 2. E aí, por exemplo, se a gente for descendo na lista, o Payet só jogou metade das partidas, 13 jogos. Né? A gente ainda tem os retornos aí pela frente do Jair e do Paulinho, mais próximo do Jair do que do Paulinho, né? O Jair deve voltar primeiro, então a gente deve totalizar 39 jogadores usados pelo Vasco nesse Campeonato Brasileiro, além de outros da base que podem eventualmente entrar, jogadores que são relacionados e que ainda não jogaram. E desses jogadores, alguns já deixaram o elenco, por exemplo, Zé Gabriel e Serginho, e a gente tem, por exemplo, nomes ainda como Alex Teixeira, que entrou em uma partida no Campeonato Brasileiro, e o Souza, que entrou já em 3. Então, assim, analisando esse elenco, o Vasco já usou quase 40 jogadores, o número pode aumentar nesse Brasileirão, mas o Rafael Paiva tem aí os digamos, não os preferidos, mas tem o time na cabeça dele, os jogadores que geralmente entram também ao longo das partidas, recentemente, com as novidades do Jean Davi e no último domingo, como aconteceu com o suíço Maxime Domingues, né? Então, analisando aí esse elenco do Vasco, a gente tem essas conclusões. O Vasco que não deve contratar mais ninguém, o Maxime foi o último reforço e agora vai com o que tem para a reta final da Copa do Brasil. Gostei da primeira impressão do Maxime Domingues. O suíço espanhol. Ele é espanhol também? Ele tem nacionalidade dupla e fala espanhol, tranquilamente. Fala português, tranquilamente. Ele vai falar um português melhor, né? Maxime Domingues, deixa eu ver onde ele nasceu aqui. O Breno já trouxe, mas eu esqueci agora. Ele nasceu no hospital, como disse o DJ, isso provavelmente, né? Sim. Acredito, ou de parteira em casa, né? Ou em casa, ou a caminho do hospital. Nasceu em... Ou às vezes no trabalho da mãe. Geneve, na Suíça. Como é que é o nome? Geneve. Na Suíça, tem nacionalidade espanhola, uma das contratações mais aleatórias da história do Vasco, né? A verdade é essa. Mas chegou pra uma posição carente. Ele entrou numa situação muito difícil, porque o Vasco estava perdendo o jogo.
O Hugo Moura sai, é substituído. Ele entra como um meio-campista que tinha a obrigação de marcar os contra-ataques do Palmeiras, mas também tinha a obrigação de construir e vai muito bem nessa função. Gostei dessa primeira impressão que eu tive dele. E vai ficar difícil, cara, vamos falar a verdade. Encaixar o Coutinho e o Payet nesse primeiro momento, não então você não por falta de talento. Cunhê. Não por falta de talento. Mas eu acho que pela má fase do Payet. Eu acho que o desempenho do Payet nos últimos jogos já justifica uma ida pro banco de reservas. Sim. Ele não tá jogando bem. E aí, quem é o substituto natural? Coutinho, que voltou querendo demais. Aquele drible. E a caneta no GI. Começa com o drible, né? Foi quem? No Zé Rafael, o Girosflim. Tem o giro, depois a caneta. Duplo tweet escarpado e uma caneta. Ele ia driblar mais um e foi parado com falta. Ele tá recuperando o ritmo, daqui a pouquinho ele vai conseguir jogar 45, 50, 60 minutos. E aí, naturalmente, o Payet vai pro banco. Eu ainda acredito nos dois jogando juntos, eu acho que talento nunca é demais no mesmo time, cabe ao Rafael Paiva encontrar a maneira dos dois jogarem ao mesmo tempo, mas para isso o Payet precisa jogar melhor. Hoje o Payet não tá conseguindo ser efetivo como foi lá no começo da temporada.